paz seja contigo. Mais uma palavra da graça do nosso Senhor Jesus. Quero mandar aqui um abração antes de entrar na palavra para o ex-padre Jaime Pereira, né? Tem comentado nos vídeos aí. Deus o abençoe ricamente, meu amigo. A graça do nosso Senhor Jesus esteja reinando sobre a sua vida. Hoje eu quero falar, nós não precisamos viver mais lutando contra o pecado. Você pode viver hoje em paz para servir e adorar a Deus. Nós aprendemos que se nós não estiver lendo a Bíblia, não estiver orando, a carne vai sobressair, né? Lógico que é importante nós orar, ler a Bíblia, mas não é por isso que a carne sobressai. Às vezes, se você alimentar a carne vai ser, não tem como diz assim, só tem algo que nós fazemos que dá vida para a nossa carne. Diz assim no livro de Romanos 7, versículo... Olha o que diz Romanos 7, versículo 5, diz assim, pois quando éramos controlados pela carne, olha, pois quando era controlado pela carne, a paixões pecaminosa, né? Pecaminosa, despertada pela lei. O que faz despertar o pecado na nossa vida? Quando nós entramos debaixo da lei. A lei, quando a lei vem para que o pecado aparecesse, né? O apóstolo Paulo diz, como que eu soubesse que cobiçar era pecado se a lei não dissesse? Olha, no mesmo texto, descendo, diz bem assim, olha bem assim no versículo 8, pois sem a lei o pecado está morto. Por isso que Jesus veio para nos tirar do regimento da lei. Jesus pegou a lei, clavou na cruz. Quando ela cravou na cruz, ela não pôde mais... né? Ela não pode mais fazer o que? Despertar o pecado em nós, mas só quando nós cremos e queremos viver pela lei. Olha o que diz a palavra de Deus também em Romanos 6, versículo 6. Diz assim, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, né? Olha, né? Crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja o que? Destruído. A Bíblia diz, se você ler em Gálatas, diz que aqueles que são de Cristo crucificaram a carne. Então quando você aceitou Jesus Cristo, recebeu Jesus como teu Salvador, né? A sua carne foi feita o quê? Ela foi crucificada com todas as paixões. Agora você faz o quê? Agora nós produzimos fruto do Espírito. Pastor, mas se quando eu pecar, o que eu devo fazer? Você deve confessar que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, né? Que você, como diz assim, e agora você é justo, né? Que você não está debaixo da lei mais, mas debaixo da graça. Diz assim, a palavra de Deus em Romanos 6, versículo 14, diz assim, pois o pecado não o dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O momento que você recebe a graça do nosso Jesus, você recebe Cristo, você recebeu a graça de Deus, o pecado não tem domínio, porque você não está mais debaixo da lei. O que é estar debaixo da lei? Sendo governado por ela. Mas como, pastor? Quando eu entendo, quando eu começo a relacionar com Deus pelo merecimento. O momento que eu tento, que a lei é assim, se você merecer, você recebe, né? E quando eu começo a relacionar com Deus pelo merecimento, eu começo a querer tentar convencer Deus a gostar de mim, estou vivendo pela lei, a carne vai sobressair. Quando você promete para Deus que nunca mais vai pecar, vai errar, você está agindo pela... É isso que a lei diz, né? Você está agindo pela lei. E quando você diz que nunca mais vai fazer, você vai praticar, porque a lei desperta a carne. A lei, ela é o fermento que vai despertar. Quando Pedro disse bem assim, ainda que todos eles te negam, Jesus, eu de maneira nenhuma vou te negar. A carne, como diz assim, o merecimento é o centro da carne, a mãe de todos os pecados. Então hoje você não precisa mais, quer dizer, lutando. Você não precisa viver uma guerra com a sua carne, porque ela está morta. Mas quando você traz a sua carne para a lei, ela é despertada todas as paixões. Diz assim, pois quando éramos controlados pela carne, olha, quando era, agora você não é mais controlado pela carne. Quando você era controlado pela carne, as paixões pecaminosas, né, despertada é a lei que desperta. Eu sei que no vídeo eu contei outro, né, numa rua tinha uma rua, tinha bastante casa com vidraça.
Na última rua tinha uma casa, né? Tinha uma placa assim, não taca pedra no vidro, né? E viu um monte de jovem. Passou por todas as casas que tinha vidro. Mas o que chamou a atenção deles foi a casa que estava escrito: não taca pedra. Vocês entenderam? O que a lei vai fazer o que? Vai despertar em você, o pecado. É para isso que ela serve. Então Deus deu a lei para despertar o pecado. Porque a lei despertando o pecado, as pessoas procurariam o Salvador, que era Jesus Cristo. Amém? Olha, então pastor, como vou poder então? Você não precisa crucificar a sua carne, né? Você não precisa, porque já foi crucificado, o corpo do seu já foi destruído. É você crer que agora você é justo em Cristo Jesus e relacionar com Deus, não por merecimento, mas relacionar com Deus. Você deve relacionar com Deus agora em Cristo Jesus. Agora você não relaciona com Deus sim. Nós, você faz o bem, recebe o bem. Faz o mal, recebe o mal. Nós nos relacionamos com Deus agora por causa de Cristo, por causa da cruz de Cristo. A carne foi destruída. Você não precisa viver lutando. Porque eu sei que até mesmo às vezes tem dia que você levanta correndo. Não dá tempo de você ler a Bíblia, não dá tempo de você orar, e você vê tanta coisa, mas se você está debaixo da graça, a sua carne não vai sobressair. O teu espírito está vivo. Então, a tua carne está morta, você traz vida para a tua carne quando você entra debaixo da lei. Eu vou ler o versículo de novo, diz assim: Pois o pecado não dominará porque vocês não estão debaixo da lei. Se você for lá em 1 Coríntios 15, em versículo 56 diz que a lei é a força do pecado, amém? E a Bíblia diz que a graça é um mestre, ela nos ensina, em Tito nos ensina de dentro para fora resistir às paixões. Então, o que nós precisamos hoje? Da graça do Senhor Jesus Cristo. Viva pela graça. Pastor, como eu posso viver pela graça? Quando você entende que Deus te atende, Deus ele relaciona com você não pelo merecimento, mas relaciona conosco em Cristo Jesus. Então, todas as vezes que você promete para Deus que você não vai pecar mais, que você não vai errar mais, você está prometendo, você está dando vida para a sua carne, você está dando vitamina para ela do pecado. Quando você, mas pastor, então se eu pecar, o que eu digo? Você levanta e confessa a palavra de Deus, e você é justo em Cristo Jesus. Eu acho engraçado porque às vezes você ouve pregador dizendo bem assim, né? A Bíblia diz: diga ao fraco eu sou forte. Às vezes as pessoas dizerem bem assim, né? As pessoas que estão doentes, digam: eu estou curado. Aqueles que estão falidos, digam: eu sou próspero, né? Agora o pecador não, as pessoas dirigem as pessoas a confessar que é um pecador miserável. Amado, não. Nós temos que fazer o que? Confessar que nós somos em Cristo Jesus. Você não é um pecador miserável, você era, agora você é comprado pelo sangue de Jesus, lavado pelo sangue de Jesus, você é o santuário do Deus vivo, você é santo em Cristo Jesus, o Espírito Santo está em você, você agora é santo e você pode viver uma vida em paz, em santidade, sem briga com a carne, somente para louvar e exaltar a Deus. Amém? Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, dê o seu joinha, faça o seu comentário. Eu tenho orado pelos inscritos do canal e neste momento quero fazer uma oração pela sua vida, para que Deus esteja te dando direção, para que você possa estar servindo a Deus, né? Como diz assim, pelo teu espírito, não pela força da carne, não sendo controlado por ela. Meu Deus e meu Pai, Criador do céu e a terra, eu levo a minha oração diante do teu altar, diante da tua graça e do teu favor. Venho orar por cada inscrito deste canal, Pai, ou por aqueles que estão se inscrevendo neste momento, Pai. Que o Teu Espírito, Pai, encontra eles, meu Pai, e eles possam, meu Pai, ter uma vida de santidade, Pai, livre de todas as paixões mundanas, Pai. Ele peça as Tuas bênçãos, meu Pai, em toda a área da vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê, diga amém e dê o seu joinha. Valeu, pessoal. Amado, o amor de Deus nos encontrou e a graça de Deus nos transformou.